Investidor V4 Company, aqui quem fala é Jonathan Baumgarten, atual VP de Pessoas da V4 Company, para mais um episódio daquele podcast que você conhece, The Partnership by V4. Hoje eu tenho o prazer de receber ele, Bruno Costa, Head de Operações da unidade Silva Anchieta & Co. E o Bruno Costa ele tem algumas particularidades que vão fazer esse episódio ser muito, muito bom para todo mundo que assista. Quais são algumas? Não vou falar todas, vou falar no começo algumas preliminares. Uma, visualização. O Bruno, em março desse ano, né, Bruno? Março desse ano. Ele sentou aqui onde ele está, exatamente nessa cadeira, para vocês entenderem o poder de visualizar as coisas e de fazer as coisas acontecer. Não adianta só visualizar, né? Sentou nessa cadeira e postou uma foto no Instagram dele, que é _ BR Black. _BR Black. Procura lá, vai no feed dele, você vai achar. Ele falando que ele estava aqui para gravar um episódio do Roy Hunters, episódio 300 e lá vai cacetada, que ainda não existia. E vejamos. Alguns meses depois, dentro do ano de 2024, Bruno Costa nos acompanha para o seu episódio no The Partnership by V4. Bruno, um prazer te receber. Cá estou, né, Jonathan? Exatamente. Muito obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de compartilhar minhas histórias aqui com vocês. Fico muito feliz porque realmente é uma das características que a gente tem lá na unidade, que eu conto muita história para o pessoal mais novo que está lá comigo, né? Muito bom. Isso é muito legal, eu adoro. É uma coisa que eu gosto mesmo. E, cara, realmente, eu sentei aqui nessa cadeira, né? Estávamos eu e o CEO da nossa unidade, o Edmar. Eu pedi para ele fazer umas fotos, eu coloquei o fone de ouvido aqui, o headphone, peguei o microfone, fiz aí umas poses e, cara, postei lá, falei, olha, contei uma historinha, né? E na sequência eu coloquei ali no final, né? Esse é um trecho do episódio Roy Hunters que ainda não foi pro ar, episódio 308. E cá estou eu aqui hoje, visualizei e cheguei aqui. Cara. Chegou aqui. Então tem muitas possibilidades ainda pra gente. Muitas possibilidades. Vamos lá, Head de Operações dessa unidade que está em um crescimento astronômico, que vai superar vários patamares, recorde de crescimento para a unidade nesse ano, pelo que o Bruno me falou, aí com quase 380, quase 400k de MRR, isso é fantástico. O Bruno, que tem uma carreira que vai inspirar muitas pessoas aqui. E antes de entrar no particular do Bruno, para que a gente conheça ele um pouquinho mais do que ele gosta ou não gosta de fazer, olhando para essa câmera agora, eu quero te convidar a sempre acessar, lembrar que você tem a Stage. A Stage é a nossa plataforma de cursos e treinamentos. Então você que vai passar ou pretendia passar o final de semana fazendo pouca coisa útil, lembre de botar no sábado de manhã, no domingo de manhã, 1 horinha, 2 horinhas para acessar os conteúdos da Stage, que para você, investidor V4 Company, são gratuitos, e se especializar. Correto, Bruno? Correto. Isso é importante demais, não é? Demais, cara. Aprendizado é conhecimento, conhecimento é resultado, né? É resultado. Aprendizado é conhecimento, conhecimento é resultado. A editora anota essa, muito bom. Aprendizado é conhecimento, conhecimento é resultado. Fantástico. Bruno, aquela pergunta inicial, padrão, que todo mundo gosta, que é: eu quero que tu fale quem é Bruno Costa sem dizer o que tu faz. Cara, é uma pergunta às vezes um pouco complicada, porque a gente acaba se identificando com aquilo que a gente faz e até perde um pouco da identidade, né? Mas vamos lá. Cara, eu sou um cristão conservador, observador, com um senso de justiça muito aguçado, apaixonado pela vida, apaixonado por atividade física, apaixonado pelos meus hobbies, que são o futebol e a discotecagem, que aceita desafios, que não tem preguiça para encarar novos desafios, apaixonado pelo meu casamento, pela minha família. Acho que é isso, cara. Esses são os meus principais valores aí, e aí o resto é o que nós fazemos. Que bacana, bom saber, um cristão conservador, que com certeza, eu tenho certeza que exemplifica o seu cristianismo, porque eu também sou, em qual momento? Respeitando os outros e também não deixando de falar o que acredita. O que é muito importante, né? Vamos colocar ambos os lados. Aqueles lados que não acreditam, aquele pessoal que não acredita, fantástico, respeitamos a todos, eu respeito a todos. Mas cada um tem a sua crença e tem o direito de expressar a sua crença. E você me falou, Bruno, que
gosta da discotecagem. Poxa, conta um pouquinho mais pra gente. Como assim discotecagem? O que você faz? Que tipo musical? Como é que você foi se inseriu nesse mundo? Essa é uma pauta bastante importante aqui no The Partnership by V4. Cara, essa história é legal. Eu tenho hoje 43 anos, né? Eu fiz um curso de DJ quando eu tinha 16 anos de idade, lá na minha cidade, em Piracicaba. E dali em diante eu era focado, né? Eu vivia aquilo, música eletrônica da época, e fui me desenvolvendo, e durante o início ali, no início da década de 2000, tive um pouco de ascensão nesse meio. A minha discotecagem ali é no techno, né? O estilo de música eletrônica que eu discoteco é o techno. Legal. E vivi inserido nesse meio por muito tempo, mas também eu nunca fui 100% focado nessa carreira, né? Sempre foi mais um hobby, porque eu nunca deixei de estudar, de me profissionalizar, de trabalhar em outros empregos, né? Em outros trabalhos, e sempre foi paralelo a isso. Mas, cara, é uma paixão que eu tenho. É uma coisa que eu faço, que eu me sinto muito bem quando eu estou no palco ali na pista de dança, fazendo as pessoas dançarem, se divertirem. E, modéstia à parte, é uma coisa que eu consigo executar muito bem, né, com muita qualidade. Então, cara, é uma das minhas paixões. Fantástico. Eu pesquisei aqui agora, David Solomon é o CEO da Goldman Sachs e DJ. Eu conheço ele como Solomon. Solomon, olha aí, ó. Pô, é da cena, cara. Você conhece. E me diga uma coisa. Você tem alguma alcunha ou como é que você é chamado como DJ? É Bruno Costa também? É Bruno Costa. Bruno Costa DJ. Bruno Costa, se eu precisar no YouTube, acho? Cara, acha. Daí eu até fiz uma troca ali no nome, tentei um tempo, acho que não deu muito certo para poder facilitar, porque tem muito Bruno Costa, tem do sertanejo, do pagode, do técnico, tem vários. E aí eu tirei as primeiras vogais. Então ficou BRNO de Bruno e CSTA de Costa. E soltei assim, foi legal, mas, cara, não prospera, não divulga, as pessoas têm dificuldade. Meu Instagram foi assim por um tempo, e eu até mudei o meu Instagram por conta disso, porque eu tinha dificuldade de falar para as pessoas perguntavam, qual é o teu Instagram? Eu falava @BRNOCSTA ou @Bruno Costa sem as primeiras vogais. Ninguém entendia, cara. Então, eu desisti um pouco desse branding aí, voltei para o Bruno Costa. Hoje o meu foco está no marketing. Então é um hobby, então no marketing eu tô seguindo o caminho aí como Bruno Costa mesmo. Olha aí, ó, para os amantes da música, para quem ama a discotecagem, para quem gosta do techno, para quem gosta de outros estilos musicais, está aqui alguém que alia a sua paixão com outra paixão, duas paixões, né? Marketing digital, gerar valor para o cliente, gerar ROI para o cliente, botar muito dinheiro no bolso também, que é fundamental, fazer sucesso, fazer sua marca na história. Que legal descobrir esse detalhe do Bruno que aliou essas duas paixões. E Bruno, me conta, sua carreira. Eu tenho aqui, nós conversamos, né, anteriormente, que você entrou na Anchieta como account e se destacou pelas copies. Exato. Como é que isso aconteceu e por que você foi atraído pela V4 Company? Eu sei que teve alguns passos prévios, né? Então a gente pode dividir. Por que você foi atraído pela V4 Company e, posteriormente, a sua entrada na Anchieta como account se desdobrando em copy? Cara, é muito legal, porque eu tenho uma experiência, né, mais de 20 anos de trabalhos diversos aí, e ali, na pandemia, eu tinha um negócio, né, em 2000 e... Na verdade, contando um pouco da história, eu trabalhei com marketing ali em 2010, 2011, 2012, eu trabalhava para uma agência grande que atendia no Brasil inteiro, e eu fazia a região de Minas ali. Era uma agência que era de marketing, mas ela trabalhava somente focada no segmento de moda, e eu era meio que eu era de vendas, eu era o comercial da agência, eu ficava visitando os clientes e vendendo projetos, e tudo offline, né? Então a gente tinha que acertar a mão nos projetos, porque depois que executava todas as peças, não tinha mais como voltar atrás. E ali, cara, eu fui muito bem sucedido. Pra época eu ganhava muito bem, muito acima da média, assim. Eu tive... Que ano que era isso, Bruno? 2010 a 2012. 2010 a 2012, 2010 a 2012. Posso fazer um parênteses? Claro. Não sei se você lembra, a V4 começou, a razão social da V4 Company não era a V4 Company SA ou limitada. Era Web Fashion Marketing. Né? Nós trabalhávamos com moda, com vestuário. Muito no início aí um ponto de correlação. Mas vai lá, 2010 você cuidava de uma região, continua contando pra gente, estava muito interessante. Aí eu fazia prospecção de clientes nessa região e também conduzia os projetos, né? Eu pegava ali os detalhes com os clientes que eu prospectava, trazia para a empresa, para a agência.
Nós desenhávamos ali um projeto, eu voltava lá e apresentava. Com esse projeto aprovado, eu conseguia executar a venda e a gente tinha os BVs. Então, a gente fazia os outdoors, capas, folhas de revista, a gente fazia etiqueta, as tags que vem, tudo, cara, botão, tinha tudo personalizado com a marca do cliente. E aí a gente vendia o projeto e vendia também todo o material pronto, tirava os BVs. E eu fui ali por 2 anos, nômade, porque eu ficava na estrada ali de segunda a sexta-feira, naquela região. E ali, cara, como eu disse, eu fui muito bem sucedido, Jonathan. E naquele momento eu tive um ponto assim de inflexão, que depois me leva a outras reflexões que eu vou falar ali na frente para você, que me moldaram muito. Mas eu estava muito focado em ganhar dinheiro. Esse era o ponto. E aí eu olhava para aquilo que estava acontecendo e falava, cara, eu preciso montar um negócio, Então eu levantei um dinheiro com aquela função que eu tinha, com aquele cargo que eu tinha, e montei um negócio lá em Piracicaba que não tinha nada a ver com o que eu fazia, absolutamente nada. Nem com a minha formação é de comunicação social, com habilitação em rádio e televisão, a minha graduação, e eu trabalhava com marketing, também por conta disso, e fui montar um estacionamento de carros avulso. Um estacionamento? O que te rotativo. levou a montar o estacionamento? Eu mirei, cara, o dinheiro. O dinheiro. Eu olhei para algumas situações, eu tinha amigos que já tinham esse tipo de empresa lá em Piracicaba, e eu olhei e eu achei que aquilo ali seria uma mina de ouro, que eu tinha um local, era um local muito bom, muito movimentado, ponto comercial muito forte. E eu tive uma ideia, que depois não foi tão boa assim, mas que eu olhei, pensei e falei, cara, montar um estacionamento de rotativo é que nem boi no pasto, você põe os carros ali e vai recebendo, né? E não é bem assim, depois que a gente faz isso, toma um choque de realidade. Mas, enfim, eu fiz esse investimento, né? Peguei todo o meu dinheiro, investi ali, fiquei ali por 8 anos com aquela empresa, com altos e baixos, como qualquer empreendedor ali. Não ganhei tanto dinheiro quanto eu imaginei que eu ganharia. Me tornei um escravo da empresa também, por uma questão de gestão, né? Eu era uma pessoa que não poderia estar ausente ali em nenhum momento. E eu estava muito preso ali porque era o meu negócio, um negócio que eu queria fazer prosperar, mas ao mesmo tempo não me trazia uma satisfação, uma qualidade de vida. E a pandemia, cara, veio e me deu uma rasteira, Jonathan. 2020, né? 2020. Porque da noite para o dia eu fui obrigado a fechar as portas com as mesmas despesas. Fiquei ali por quase 30 dias de porta fechada. Quando eu pude abrir, porque o meu segmento foi autorizado a abrir, eu dependia do corredor comercial, que era naquele momento, e o corredor comercial morreu. Então eu perdi da noite para o dia 90% do meu faturamento e quando retornou, não retornou 30%, 40%. Então eu passei ali um tempo, cara, quebrado financeiramente. Fui buscar, né, empréstimos e me endividei de alguma forma ali e o negócio não foi. Eu consegui passar para frente a empresa e comecei a procurar o que eu deveria fazer. E a primeira coisa que me veio à mente, falei, cara, eu vou voltar para o marketing, porque é uma área que eu me dei muito bem no momento em que eu trabalhei. Eu fui muito bem sucedido e eu tenho algumas habilidades que são muito coerentes, pertinentes ao marketing, né? A comunicação, a escrita. Foi uma das minhas habilidades desde a escola, a parte da escrita. Eu era muito bom, eu era muito ruim em matemática e muito bom em redação. Olha aí. Então, cara, tava fechando ali, né? E eu comecei a procurar empregos na área de marketing, né? Vagas de trabalho na área de marketing. Nisso eu já acompanhava a V4, eu tinha ali, acompanhava os conteúdos do Denner, do Grudzinski, ainda não de forma tão focada. Eu acompanhava muito uma pessoa que para mim foi uma referência, principalmente por conta das copies e das narrativas, que é o Leandro Aguiari, que muita gente conhece aí, é um player muito capacitado no mercado. Comprei um curso dele, esse curso dele foi fantástico, era um curso de lançamento de infoprodutos, e eu achei que fez uma formação bem legal, e nisso eu estava procurando os trabalhos, e ali eu tinha eu estava em alguns processos seletivos quando apareceu uma vaga da V4. Ali, antes, eu já tinha tido alguns contatos com a V4, cara, e de alguma forma eu tentei chamar a atenção ali, né? Mas eu não sabia, eu não tinha ideia que na minha cidade tinha uma unidade V4. Eu não sabia naquele momento. Então eu tentei chamar a atenção da V4 nas redes sociais e sem saber que eu poderia trabalhar, também não tinha conhecimento do trabalho remoto da V4. E me surgiu no LinkedIn uma vaga para a V4 Piracicaba, me surpreendeu, me inscrevi na vaga. E aí que entra essa história legal, cara. Sim. Vamos lá. Porque eu me inscrevi na vaga, né? E aí entraram em contato comigo, teve o teste de lógica, eu fiz o teste de lógica, fiz um outro teste que eu não me lembro qual que era. E aí o Luiz Gustavo, que Fit Cultural, provavelmente. Fit Cultural, foi esse mesmo. E aí o Luiz Gustavo, que é sócio da minha unidade também, sócio do Edmar, ele entrou em contato comigo, marcamos uma entrevista.
Aí fizemos a entrevista, né? E era uma entrevista que era para ser um bate-papo de 20, 30 minutos, foi 1h30 de conversa. Nossa. Foi um negócio que fluiu, cara. Foi muito legal. E eu lembro que na entrevista, o Luiz Gustavo, ele conversou muito comigo ali e era a entrevista era pro processo seletivo em si, né? Não era para definir ainda a vaga. Mas a entrevista foi tão boa, que no final o Luiz Gustavo me falou assim, cara, eu vou te colocar no grupo, você já entra lá e já comemora que você vai ser contratado. Mas antes tem uma outra história que é mais legal ainda, que eu tava perdendo aqui. Poxa, vamos lá. Eu tava num processo seletivo e eu tinha uma pretensão salarial, né, que era o que eu buscava ali dentro desse mercado. E a gente conversando ali, eu cheguei pro Luiz Gustavo, a gente batendo um papo, eu falei para ele, cara, ele me ofereceu, falou, ó, a gente tem esse budget para você iniciar aqui com a gente como account, que é a vaga que você tem, né, habilidades para ocupar. E eu falei, cara, se esse valor é baixo para mim, eu preciso de mais, esse valor não faz sentido, eu acho que não vai dar certo. Ele falou, Bruno, pelo teu perfil, pelo que você conversou aqui comigo, cara, entra, né, aceita essa vaga, entra, porque eu tenho certeza, porque o crescimento ali depende só de você. Ele falou, eu tenho certeza que em 1 ano você vai chegar nesse valor que você pretende aí, que você falou comigo. E, cara, eu acreditei na conversa dele, eu confiei, eu já tinha... Não conta o final. Tá. Não conta se chegou ou não chegou. Vamos lá, você confiou. Eu confiei na palavra dele e eu já tinha, né, atração pela V4, sim, já sim, era... sim. Tinha sido impactado. Já tinha sido impactado. E a V4, ela é muito sexy, né, sim, cara, pro mercado. Sim. Então as pessoas, elas veem a V4, ela é muito sexy, muito sedutora. Então eu já tava, assim, balançado, mesmo que o outro... tinha uma proposta melhor, mas também era um processo seletivo. Uhum. E, cara, no mesmo dia que ele falou isso, eu falei, beleza, me coloca no grupo lá, que eu vou... E ele ainda falou, cara, vai lá e comemora, chega lá falando que você chegou. E aí eu entrei no grupo, fiz uma... Pô, valeu. Eu não conhecia ninguém da unidade. Pô, obrigado pela oportunidade e tal. Ali meio que a gente firmou um acordo que não tinha sido concretizado. E eu ainda fiquei numa dúvida, porque ele foi numa sexta-feira, ele falou assim, cara, então beleza, segunda-feira vem na unidade pra gente conversar mais. E eu fiquei com essa pulga. Eu falei, pô, mas conversar mais? Não é? Será que já tô contratado? Não tô? Fiquei meio inseguro. Cara, mas eu cheguei lá na segunda-feira, ele já apertou minha mão. Falou, pô, você tá contratado? Esse aqui é o novo account da unidade, todo mundo... Foi muito legal, cara. Que legal. Bruno, que história, hein? Vamos lá, vamos dividir pra gente poder comentar. Claro. Pô, você trabalhou no marketing. Olha o pessoal que já tinha trabalhado no marketing anteriormente, a V4 Company. Começa a empreender no setor de estacionamentos, empreende nesse setor por 8 anos. E tinha um lava rápido, cara, que é um negócio... Tinha para fazer o upsell. Então, entrava ali e lavava o carro. Lavava o carro. Poxa, legal, fantástico. 8 anos, a pandemia veio, estragou tudo, não é verdade? Como estragou várias outras coisas, e aí fica uma reflexão, né? Às vezes o que a gente pensa que é uma porta fechada, na verdade é uma janela escancarada para outras oportunidades muito melhores. Não é verdade? E você lembra da V4, já consumia material da V4 Company. Tem um ponto, Bruno, em comum, que você deixou saber que nesse, salvo o melhor juízo, esse é o 9º episódio do The Partnership. E um ponto que eu tenho notado que é comum a todos os investidores que vêm aqui e têm sucesso. Agora na câmera ali focada para mim. Ó, presta atenção nesse aqui que é importante. Todos, se vocês maratonarem os episódios, vocês vão ver, é comum a todos. Todos têm algum ponto em que o estudo foi determinante. Não foi diferente na história do Bruno, que comprou um curso de lançamentos. Ele foi lá e ele investiu. Não há melhor dinheiro, na minha humilde opinião, que a gente possa investir que seja em educação, na gente mesmo. Correto? Esse curso, você já tinha o conhecimento, já era formado, né? Então fez faculdade, fez a formação e compra um curso específico que eu tenho certeza que trouxe bons frutos para você. Isso é verdade? Isso é muito verdade, cara. Um pouco anterior a isso, quando eu estava trabalhando para outra agência, e como eu ficava fora da minha cidade de segunda a sexta-feira, eu já estava muito, cara, concentrado em focar mesmo nos meus estudos, nas minhas capacitações. Eu não me lembro de quem eu ouvi lá atrás, e hoje é muito replicado pelos grandes players, mas é uma grande verdade que CNPJ forte precisa de um CPF forte, né? E Exato. Eu já tinha isso na minha mente. E ali eu fui buscar uma pós-graduação. Uhum. E eu estava focado, eu queria uma pós-graduação em marketing, porque eu já estava na área, estava apaixonado pela área, é isso que eu ia fazer.
Mas, por conta da logística, lá na universidade da minha cidade, a pós-graduação em marketing ela era no meio da semana, e eu não estava na cidade no meio da semana. Então, para não ficar sem a pós-graduação, eu me matriculei na pós-graduação de gestão de projetos, método PMBOK. E não era a minha primeira opção, mas eu precisava me especializar. E aí eu investi nisso, eu fiquei 1 ano e meio dentro dessa pós-graduação, que aí ela era de sexta à noite, sábado de manhã, então eu conseguia, na minha logística, voltar para minha cidade na sexta, no final da tarde, e fazer o curso à noite, na sexta e no sábado de manhã. Não era a minha primeira opção, mas, Jonathan, é muito bom, cara, como as coisas acontecem, tudo conspira, né, para que as coisas deem certo, tudo conspira pro bem, né? Exato. Hoje, a função que eu exerço, ela é muito mais compatível com as habilidades que eu adquiri no curso de gestão de projetos do que talvez se eu tivesse feito o curso de marketing, porque isso eu tenho aqui naturalmente. Olha aí. A gente tem isso dia a dia, né? Na nossa convivência, na nossa rotina diária, a gente aprende marketing todo dia. Mas as habilidades que eu trouxe da pós-graduação em gestão de projetos é o que me faz hoje muitas das competências que eu tenho dentro da unidade lá. Olha aí, todas as coisas cooperam, né, Bruno? Não adianta. Então, poxa, o estacionamento teve um problema, a pós-graduação que você queria fazer não foi, naquele momento não era a ideal e hoje se mostra ter sido a ideal. Exato. Né? E o quão é importante confiar, ter uma visão de longo prazo, porque você poderia simplesmente, Bruno, pô, não é a pós que eu quero fazer, então eu não vou fazer nada. Exato. Se não é que eu quero, eu não vou fazer nenhuma. E mesmo assim, não. Eu quero ter mais conhecimento. Isso é importante, fica o recado aí para todo mundo que nos escuta, o quão importante esse ponto que ele é comum a todos que vieram aqui, tenho certeza que será um ponto perene, o estudo, a busca por conhecimento, e nós voltamos naquele ponto fundamental dessa história, que é o Luiz Gustavo, ele falou, Bruno, olha só, hoje a unidade não tem condições de fazer o pagamento que você solicitava anteriormente. Sei que em pouco tempo você pode alcançar. Quanto tempo, Bruno? Ele me deu uma deadline de até 1 ano, né? Até um falou, ano. cara, em até 1 ano, com as habilidades que você tem, eu tenho certeza que você vai atingir essa pretensão que você tem. Nós chegamos nesse valor em 10 meses. 10 meses, Bruno. Olha. 10 meses. E entra como account, se destaca em copy. Exato. Você tem algum projeto como copy que você atuou, que você lembra com muito carinho, foi um projeto legal, que trouxe resultado, obviamente, para o cliente, para a unidade, que você gostou de atuar? Cara, eu tenho um projeto que ele tem o lado bom e o lado ruim dele. Foi um aprendizado gigantesco, foi muito interessante. Nós atendíamos lá na unidade, eu prefiro não citar os nomes, porque foi muito sensível naquele momento. Perfeito, perfeito. Mas a gente atendia na unidade uma clínica de diagnósticos de gastrointestinal e tal. E eu fazia, porque eu não só fazia as copies para os meus clientes, como eu ajudava a contribuir nas copies dos clientes de outros squads também da unidade, né? E nós fizemos uma copy ali, e ele, se eu não me engano, o projeto não era meu cliente, mas eu ajudava, atuava ali com as pessoas. E nós fizemos uma copy ali que era ligada ali a câncer de próstata. E era alguma coisa, eu não vou me lembrar com detalhes, né? Mas era alguma coisa que dizia assim no final da copy. Então, não procure um farmacêutico, procure um especialista, que tinha uma história ali, uma narrativa. E beleza, cara, fizemos a copy, soltamos os anúncios, a campanha foi boa, deu um resultado legal, a clínica prosperou ainda mais, ela já tinha bons resultados. Algum tempo depois, algumas semanas depois, a gente é surpreendido com uma nota oficial de repúdio não é a confederação, é a... eu sei. Dos farmacêuticos. Dos farmacêuticos, né? O órgão representante dos farmacêuticos, exato, né? de Brasília. Cremeras, alguma coisa assim, potencialmente. Exato. Uma nota de repúdio oficial, como se nós estivéssemos trazendo uma conotação de que os farmacêuticos não tinham competência, algo nesse sentido, cara. E isso estourou num sábado de manhã. Nossa. E aí, eu ainda como account, a minha head me ligando, precisamos fazer alguma coisa, tá dando BO e tal. E o pessoal desesperado, eu me lembro que eu passei, cara, acho que um dia inteiro pensando o que nós faríamos. Aí eu elaborei também na copy uma carta de retratação, que, Jonathan, foi uma carta, modéstia à parte, cara, que eu levei o dia inteiro para fazer, busquei, pesquisei até o juramento de Hipócrates, que é da medicina, para tirar alguns trechos ali, desenvolvi essa carta, soltamos essa carta como anúncio de forma oficial,
E isso botou panos quentes, o que tinha lá, alguns insights, porque a clínica estava nos acionando desesperado, achando que o órgão ia processá-los, né, por conta daquilo. E, cara, essa carta, ela limpou todo o contexto ali, o cliente ficou muito feliz e esse cliente está com a gente até hoje, isso faz mais de 2 anos. Olha isso. Então, cara, foi assim, não é aquele case de vendas, nós temos outros lá, mas é um case de copy muito interessante, muito legal, porque o efeito foi muito foda. Bruno, como é importante, como eu fico feliz quando nós temos histórias verdadeiras aqui nesse podcast, nós sempre temos, né, de pessoas que não querem contar somente o lado positivo da história e não tem, não é vergonha, mas não tem problema nenhum em encontre seus erros sempre e faça de cada erro uma melhoria no processo. Não é verdade? Então, não que tenha sido um erro, mas vocês conseguiram fazer disso uma melhoria no processo. Pô, foi lá, se dedicou, pegou todo o conhecimento que você tinha, Bruno, fez aí uma nota de retratação que resolveu. Nem sempre vai dar certo. Né? Exato. Nem sempre vai dar certo. E que bom que nós temos investidores que se preparam, nós temos investidores que conseguem chegar para além daquilo que os olhos podem ver e entregar resultados tangíveis, como é o caso do Bruno. E, Bruno, eu também sei que vocês, lá na Anchieta, na Silva Anchieta e Co., do nosso estimado aqui Edmar Felipe, que corre na Fórmula V, tá lá com o carro da V4, correndo com adesivagem da V4, um grande representante aqui da nossa cultura também. Vocês têm alguns projetos, em especial um que vocês investiram, a unidade investiu R$200 mil em mídia e trouxe quanto? R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais. Você lembra mais ou menos desse case? Se não lembrar, não tem problema. Né? Mas é um retorno expressivo para um investimento interessante, bem articulado. Sim. É um e-commerce, né? É um e-commerce que vende muitos produtos diversificados. Já está conosco lá também há mais de 2 anos. Então, esse valor aí é o total do projeto, desses 2 anos. Uhum. Mas é muito interessante. Como é a maioria dos casos na V4, a gente lida com isso e ouve, né, de todos os lados. Existe uma desconfiança muito grande de muitos clientes. E é comum, né, que os nossos clientes entrem emocionados, porque claro que todo o contexto da V4 cria essa situação e já querem resultados rápidos. Sim. Isso é comum, todos vocês que estão assistindo aí passam por isso nas suas unidades. E esse cliente não foi diferente, ele é até hoje muito desconfiado, mesmo com esses resultados expressivos. Mas é um trabalho que é um cliente que já passou por vários squads, mas todo mundo, a nossa unidade, acho que a maioria das unidades, né? Todo mundo é muito unido. Então não tem um projeto, tem a responsabilidade de um squad no projeto, mas todo mundo está sempre integrado com brainstorms e conversas aí. E esse projeto a gente desenhou certinho o funil dele, trabalhou exatamente todo o arco narrativo, topo, meio e fundo de funil, né? E mesmo diante dessa desconfiança dos clientes, principalmente no início, que a gente percebia ali com os resultados que no momento em que o cliente estava muito desconfiado, porque não estava dando muitos resultados, a gente precisava de mais investimentos para gerar esses resultados que o cliente queria. E ele torcia o nariz porque ele não via os resultados. Então foi um trabalho de convencimento longo, inclusive. Mas a partir do momento que a gente conseguiu, no começo ele investia 2 mil em mídia, né? E a gente não conseguia gerar resultados expressivos. A gente subiu para 5 mil, para 8 mil e passou para uma média ali recente de 12 mil reais em investimento em mídia, de um ano para cá, mais ou menos. E estourou. Então, a gente percebeu que o maior problema ali para ele alcançar, para ele vender, porque ele precisava de um alcance maior, afinal não é um único um e-commerce específico. Ele vende muitas coisas, muitas utilidades ali. Muitos produtos úteis, né? E aí nós conseguimos convencê-lo. A partir do momento que ele começou a investir mais, ele teve esse resultado expressivo, ele está lá com a gente. Ele não é tão feliz assim mesmo com esse resultado. Ele fica ali, todas as nossas reuniões de check-in com os accounts, ele tenta extrair o máximo. A gente sempre fala, cara, esse cliente ele vai sempre extrair o máximo de você. Não é que ele está descontente, ele está provocando, ele está sempre provocando. Mas é maravilhoso isso, porque sem essa provocação a gente acaba naturalmente estagnando no projeto. E, cara, é um projeto que ainda tem muito a prosperar e a gente está agora passando por um processo de convencê-lo a investir mais. Olha aí, vai sair de 12 para 15, de 15 para 20, vai ser fantástico. Eu concordo muito com o que você falou, Bruno. Eu não gosto das pessoas que ficam me elogiando a todo tempo. Essas pessoas não me fazem crescer. Exato. Eu gosto daquela pessoa que chega e fala, Jonathan, você está errando aqui. Isso aqui você é fraco nesse sentido.
poxa, eu tenho um carinho por esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa nos permite fazer o quê? Evoluir. Melhorar. Exatamente. E Bruno, como alguém que tem formação na área, como alguém que foi reconhecido como o melhor do que faz na área, falando especificamente sobre a escrita, sobre copy, quais que são algumas, para aquele copy que está começando, que está muito novo na V4, ou novo na profissão, de fato, você tem algum caminho? Não estou pedindo nenhuma bala de prata, eu sei que não existe, cada um vai ter seu caminho, mas com base na sua experiência de mais de 2 décadas, que é uma experiência vasta, né? Você tem algumas dicas que esse copy, e depois nós passamos para o account, né? E agora como head de operações, cuidando de toda a operação, mas especificamente para o copy, que é uma posição fundamental, uma das 5 posições básicas de um squad de marketing digital, que é um copy, fontes que ele poderia beber, por onde ele poderia começar a estudar o cliente, coisas que você acertou e errou na sua trajetória, para trazer aqui de mensagem de valor para todo mundo que nos assiste? Claro, claro. Como você disse, né? Não tem uma bala de prata e eu também é uma habilidade que eu já tinha muita facilidade, mas eu treino muito, eu treino as pessoas que estão lá, eu treino os novos investidores, os accounts, os copies que estão lá, e eu sempre trago para eles alguns contextos. Eu acho que o primeiro ponto é leitura, cara. Leitura. Livros, jornais. A gente está hoje vivenciando um mundo, e aqui estamos nós, né, num podcast, que está tudo muito frenético. Está tudo muito na palma da mão, vídeos e cortes. E é legal, cara, porque a gente tem muito mais informações do que tinha antes. Mas treino para copy é leitura. O primeiro passo é esse. E redação. Acho que escrever, né? A pessoa ler, escrever, fazer redações. Toda história ela tem que ter um arco narrativo. Então, a princípio, o que eu sugiro é leitura e escrever histórias, né? Você escrever mesmo, manualmente, digitando ou, né, à mão, você escrever histórias, começo, meio e fim. Isso vai te treinando um arco narrativo, porque se a gente pegar e fazer uma analogia, começo, meio e fim é topo, meio e fundo de funil. Uhum. A gente já pode trazer essa analogia. E dentro desse contexto, quanto mais você vai treinando, mais fácil vai ficando. E um exemplo que eu te dou, se você hoje conta a história do teu cliente. Se você pega lá e vê, mapeia tudo, faz todo o trabalho, bench, tudo aquilo que a gente precisa fazer no início, você vai lá e escreve, conta a história do teu cliente numa redação mesmo, escrita. Depois você pega aquilo, você vai fracionando em pequenos trechos com começo, meio e fim. Fatalmente, em algum momento, você vai começar a ter copies muito mais assertivas. Porque você vai ter o estudo da persona, que faz parte do exercício, e você vai adaptar aquilo que você escreveu do teu cliente para uma copy, né? Para fazer uma copy. E outra dica que eu dou, que é fundamental também, que é bem básico, que está dentro do contexto da leitura, são livros especializados. Então eu li alguns livros, né, que especificamente para copy, tem um do Paulo Macedo que é sensacional, que se chama Copywriting, um livro que é um manual de bolso, digamos assim, o Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. Pega aí, anota, compra pela Amazon. Esse é maravilhoso, você tem que decorar gatilhos mentais o máximo que você puder, porque quando você está escrevendo, desperta na cabeça, você pensa como seria a reação da persona que está lendo aquela copy, e aí você vai lá e utiliza o gatilho mental pertinente para aquele momento, né? São muitos gatilhos mentais, você não vai conseguir decorar todos, mas se você tiver mapeado na sua cabeça, você sabe a fonte para buscar. E eu vejo muito, né? E eu fui uma pessoa que torci um pouco o nariz no início, porque eu sou meio old school, que tem a questão do chat GPT. Todo mundo se utiliza hoje da inteligência artificial e, é uma ferramenta maravilhosa. Hoje eu não sou contra ela, porque no início eu fui. Sim, as pessoas da minha unidade sabem dessa história. Mas hoje eu utilizo ela a nosso favor. Só que eu acho que se você tem esse conhecimento, se você consegue colocar para ela, fazer o prompt correto, a pergunta correta, porque você tem esse conhecimento, você consegue extrair dela o melhor. E aí você pega aquilo que ela faz e você ainda adapta, você ainda dá uma personalizada. Aí fica maravilhoso, cara. Olha excelente. Olha aí. Que legal essa dica, Bruno, de escrever, pensar em qual vai ser a reação da pessoa que você tem como alvo e usar o gatilho correto naquele momento. Né? Como isso é elementar e fundamental para quem está no ofício de copywriting. Né? E um ponto, eu não sei você, mas eu me irrito com o chat GPT. Eu uso bastante, mas eu também sou um apreciador de uma boa escrita e geralmente quando eu bato o olho em algumas respostas eu consigo ver se é GPT ou não é.
Você também tem essa sensação? Eu consigo enxergar também. Não são todas as vezes, mas daí eu pego, vou lá no GPT Detector, ponho e tá escrevendo pro chat GPT, me respondendo assim. Eu consigo perceber quando é copia e cola, cara. Quando é copia e cola... Não tem como, né? Não tem como. Parece que tira um pouco da humanidade, né? Vai trazer agilidade, com certeza. Eu uso bastante o chat GPT para várias funções. Agora, uma das funções que é tão bonita, que é tão própria do ser humano, única do ser humano, na verdade... é a escrita. Exato. E que bom se a gente puder manter isso sempre ativo, pegando os melhores mentores, os melhores livros. Exato. 2 foram citados aqui, espero que você tenha gravado. Certeza que você gravou aí de casa e vai comprar na Amazon ou em outro marketplace que venda livros, né? Alguns dos quais nós patrocinamos, aí nós fazemos esses marketplaces terem sucesso, né? Para melhorar a sua escrita, não somente em copy, não somente se você for um copy, né? Mas em qualquer... a profissão, em qualquer ofício que você tenha. E Bruno, como head de operações, você se importa de dizer para a gente quais são, na frente dessa unidade como head de operações, os seus principais desafios? Poxa, porque agora nós temos um monte de head de operações que vai nos escutar, vai ouvir o que você está falando e vai falar, pô, eu tenho o mesmo desafio. Né? E talvez se conecte com você, para vocês possam discutir. Eu tenho certeza que tem heads de operação que vão escutar e falar, pô, mas eu já passei por esse desafio e eu driblei ele assim. Você tem algum desafio elementar que você está passando na operação? Todos os dias, né, John? Todos os dias, a vida do empreendedor. Todos os dias. Primeiro que o nosso ritmo é frenético, então ele compete a isso, né? Mas, cara, mas é uma coisa que eu adoro. Esse desafio é um desafio que eu me dou muito bem. O maior desafio é manter o time engajado o tempo todo. Não é fácil. E a gente tem, né, nos nossos squads ali, são 7, 8 pessoas, mais ou menos, dentro de cada squad. Perfeito. O mais difícil é manter o time engajado o tempo todo, porque nós sabemos qual é a mecânica do nosso trabalho, são muitos clientes, muitos deles, né, criando ali situações que muitas vezes não são pertinentes ao projeto, mas que na percepção deles são, e a gente precisa estar o tempo todo driblando. E isso acaba estressando o time, né, muitas vezes. Por exemplo, um cliente que solicita algo que não é pertinente ao planejamento e quer para ontem, um exemplo prático. Então, o maior desafio que eu vejo nos meus dias é manter esse time engajado. E eu faço isso propositivamente. Eu abro as deles, eu trago uma mensagem positiva, eu converso muito com eles, eu abraço a causa deles antes de resolver qualquer problema. Eu acho isso muito importante. Você está sempre do lado do teu time, independente da circunstância. Você é a linha de frente como head. Você tem que matar no peito, né, e absorver tudo o que acontece e orientá-los da melhor maneira. Então, o maior desafio que eu vejo isso é mantê-los engajados, mantê-los motivados. É isso todos os dias. Pessoal, tenho aqui à minha esquerda um líder, que é diferente de um gerente, que é muito diferente. São 2 papéis totalmente distintos. Que nós tenhamos mais líderes dentro da V4 Company que, estejam ao lado do seu próprio time. Sabe que, Bruno, um dos pontos que eu tenho estudado bastante é necessário que o líder ele crie momentos de desconforto no time. Isso é fundamental. Jonathan, à frente de uma operação com clientes, o desconforto ele é constante. Exato. Ok. No mesmo sentido, é necessário que o líder ele crie momentos de conforto com o time. Não é? O liderado, e você que é líder, você que é liderado também, principalmente o liderado, ele tem que sentir que o meu líder, ele está do meu lado. Ele está aqui comigo, eu sei, ele vai me ajudar, eu posso errar, eu tenho a faculdade do erro. Na faculdade não, porque daí seria uma decisão errar, né? Sim. Eu tenho a possibilidade do erro e eu sei que o meu líder vai estar do meu lado se eu errar, para me ajudar a não errar mais. E isso é um dos aspectos da nossa cultura, né? Encontre seus erros sempre, nós já passamos. Eu quero te perguntar, Bruno, qual aspecto da cultura da V4 tu considera único em comparação a outras empresas? O que nós temos aqui, V4 Company, no podcast The Partnership by V4 Company, que você, Bruno, considera único frente a outras empresas? É até difícil escolher um, mas eu tenho um. Porque eu acho que o ponto alto da nossa empresa, do nosso negócio, do nosso business, é a cultura. A cultura da V4 é algo que eu me identifiquei desde o primeiro momento. Todas as 11 atitudes, antes eram 10, agora são 11. Exato. Todas as 11 atitudes, eu acho que elas conectam com quem realmente... E elas se resumem
a uma que é a que eu acho que é especial, que é empreendedorismo. Empreendedorismo. Empreendedorismo é a palavra raiz, é a atitude raiz, é a atitude que move todas as outras atitudes no meu entendimento. E eu não sei a realidade de todos vocês que estão aí nos assistindo, mas quem já foi empreendedor se identifica muito mais com isso, justamente porque o empreendedor, como a gente sempre fala, é o herói da vida real. É o herói da vida real. E realmente é, porque ele precisa tomar conta de tudo, principalmente no início, para que as coisas prosperem, para que as coisas aconteçam. E para que ele faça isso, ele tem que seguir a risca, independente dele ter conhecimento ou não, todas as outras atitudes. O empreendedor é aquela pessoa que vai fazer. Ela vai pôr a mão na massa se for preciso, ela vai tomar a frente se for preciso, ela vai enfrentar o problema se for preciso, com resiliência, que é o principal ponto do empreendedorismo. A pessoa tem que ter resiliência. Então, eu vejo que a atitude que nós temos aqui, que ela eleva o nosso nível e que tem que ser seguida à risca por todos vocês, é a atitude empreendedorismo. Empreendedorismo, eu concordo com você, Bruno. Não que eu preciso concordar, mas é uma das atitudes e comportamentos, a 8ª, que eu admiro. Admiro porque nós temos mais de 4 mil investidores na rede. Alguns deles, como você, empreenderam externamente e vieram empreender aqui, outros intraempreenderam. A mentalidade para isso é fundamental de entender que nós não vamos ganhar todos os dias. Exato. Não vamos ganhar todos os dias, como nós vimos aqui na história do Bruno, que é uma história inspiradora. Nós temos que ter a visão. A visão de longo prazo, tá calejado, mesmo quando tá cansado, fazer o que tem que ser feito para entregar resultado e honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo que já nos trouxe até aqui. E Bruno, nós estamos nos dirigindo para o final desse episódio. Você contou da sua história, contou o que deu certo, o que não deu certo, dicas para copies, contou quais são algumas das dificuldades como liderança, como head hoje de operações numa unidade que está em alto crescimento, um crescimento veloz e saudável, o que é importante, né? É fundamental. Eu gostaria que tu dissesse que conselho, Bruno, você gostaria de deixar gravado agora para a eternidade, porque como eu te falei, antes de nós começarmos a gravar, esse podcast, a V4 é uma empresa perene e esse podcast com certeza vai ser ouvido, tá? Daqui a 20, 30. Alguém vai encontrar ele. Sim. Daqui a 50 anos, quando a V4 for muito maior do que já é, nós estamos recém no começo da V4 Company. Que mensagem você deixa para todos esses investidores que querem chegar até uma sociedade, que querem ser reconhecidos como os melhores no que fazem, como alguém que, com mais de 2 décadas de experiência, fez e faz a diferença dentro do ecossistema V4 Company? Muito bom você me perguntar isso, Jonathan, porque isso traz muito da minha experiência mesmo, das minhas vivências e das minhas frustrações, né? Claro. Cara, primeiro conselho que eu dou, que vem muito da minha experiência mesmo, é não se preocupe com o resultado. Esqueçam o resultado. Quando você se preocupa com o resultado, você sai do presente e você começa a pensar lá na frente, você nem chega lá na frente e nem vive o presente, nem faz o seu melhor. Foi assim que eu me quebrei muitas vezes, olhando só para o resultado, que é a história do meu empreendimento. E eu, com esse aprendizado, entendi que o que faz a gente atingir os resultados é a gente amar o processo, porque é o processo que gera o resultado. Então a gente inverte os valores. Sim. A gente está buscando o resultado, mas esquece do processo, esquece da jornada. Então, esqueçam o resultado. Essa é a maior dica que eu dou para vocês por experiência própria, de vivência, que é o que eu estou construindo aqui na V4. Amem o processo, amem a jornada, vivam um momento, façam o melhor que vocês puderem com aquilo que vocês têm na mão no presente. O resultado é consequência. O resultado é consequência. Aquilo que vocês querem atingir, a sociedade, por exemplo, o partnership, vivenciem isso no dia a dia. Sejam sócios antes de ser sócio. Se comportem como sócios, se comportem como empreendedores. A V4 é uma oportunidade de intraempreender. O Denner fala muito isso em muitos dos conteúdos. A V4 é uma oportunidade enorme para quem tem raça e vontade de empreender. A gente consegue fazer parte da construção desse business que, como você disse, é só o começo. Tem muita coisa pela frente. Então, o maior conselho que eu dou para vocês é amem a jornada, esqueçam o resultado. O resultado é consequência. E eu falo todos os dias
pro nosso squad lá na unidade. Eles vão me assistir aqui, eles vão lembrar, eles sabem do que eu tô falando. Que é um mantra no nosso squad, que eu finalizo todos os dias a nossa daily falando o seguinte: deem o melhor de vocês com aquilo que vocês têm na mão hoje. É isso que a gente precisa. Que bacana, que mensagem essencial. Amem o processo. Com essa eu termino mais um episódio do The Partnership by V4 Company. Em breve, você, investidor que traz resultado para a V4 Company, que traz resultado para os clientes da V4 Company, vai estar aqui. Bruno, foi um prazer te receber. Mais uma vez, seu Instagram é _? _BR Black. _BR Black. O meu Instagram, _JP Baumgarten. Mais um episódio que nos trouxe diversas lições, diversos insights para nossa vida pessoal e também para profissional, que são uma coisa só. Trouxe diversos insights para nossa vida. Em breve você aqui. Um abraço. Até mais.